Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer aqui um episódio super especial, um formato um pouco diferente. Estamos aqui hoje com a Renata e com o Anderson para nos ajudar aqui também o Yuri. E é o seguinte, estamos com formatos diferentes aqui. Normalmente a gente traz o aluno e o pai, ou o aluno e a mãe. Hoje nós estamos aqui com a Renata e com o Anderson, que tem uma história muito bacana para passar para vocês. Uma história já de aprovação em 2021, né? 21. Com o Miguel. E também uma aprovação agora também com a Sofia. Então, é uma história, pessoal, de uma família que entende muito desse processo, que vivenciou não uma vez, mas 2 vezes, e teve sucesso com os 2 filhos. E vamos começar, gente. Como é que foi aí esse processo? Vamos começar lá em 2021. Eu queria saber, assim, por que esse interesse lá em 2021 pelo Colégio Militar? Como que vocês ficaram sabendo disso e chegaram até o colégio aí? Vamos lá, vou começar a falar que não foi em 2021, mas foi bem antes de 2021. Eu fiz matemática na Federal, então assim, desde quando eu conheci o colégio, eu falei assim, eu nem tinha filho ainda, falei assim, eu quero que meu filho estude no Colégio Militar. E aí o tempo foi passando, né? O Miguel foi 1º ano, 2º ano, 3º ano, e ele sempre se destacou em todas as escolas que ele passou. E a gente estava em plena pandemia e a gente já tinha a ideia de colocar eles para fazer o concurso Colégio Militar. Mas a gente também não sabia como que funcionava. E uma amiga nossa já tinha uma filha no Colégio Militar e aí ela indicou para a gente o Tríade, né? Na época era o Tríade. E a gente buscou como que nós vamos fazer para colocar, e tudo online, né? Falei, será que isso vai dar certo? Pandemia, né? Pandemia. Bem longe da pandemia. Pandemia, tudo online. A gente conversou muito com ele, porque assim, era um desejo meu primeiro, depois virou um desejo nosso, só que a gente tinha que fazer virar um desejo dele. Sim. Né? Então, isso era fundamental. Ele tinha que querer ir para essa escola. E na pandemia, a gente não podia nem visitar a escola para ele conhecer a escola. Então, o que nós fizemos? Nós entramos no site, então ele foi conhecer a escola online. Né? Então, ele vai conhecer a escola online. E aí tá, aceitou, quero fazer a prova, quero entrar no Colégio Militar. E começou esse processo, começou as aulas, e aí começou a aula com a Jane, com o Vitor, e acabou o videogame, Cortou tudo? Acabou a televisão, cortamos tudo. Eu lembro que na primeira reunião que nós tivemos, em janeiro, né, final de janeiro com a Jane falou, sem tela, sem isso, sem aquilo. E ele era muito das telas? Jogava. Não muito, mas muito. jogava. Entendi. Jogava. Nunca foi em excesso. Lá em casa a gente sempre teve controle de horários, então assim, né, na pandemia a gente até relaxou um pouco, estava todo mundo dentro de casa. Tinha que fazer, né? Exatamente. Então a gente deixou um pouco mais, mas sempre muito no controle. E aí começou as aulas, ele lá, né, frequentando as aulas e tudo. E aí, um belo dia, eu entro no quarto do Miguel e na hora que ele está assistindo às aulas, o Miguel baixando um jogo. Pegou ele. Pegamos o Miguel baixando um jogo. Aí, nós chamamos ele e falou assim, olha, Miguel, isso é nossa vontade. Nós temos vontade que você, né, vá para o Colégio Militar, que a gente acha que é uma escola de excelência. Né, o Miguel já tinha passado por várias escolas, e assim, todas as escolas que ele passava, era pouco para ele, né? Então ele foi para o Santa Marcelina e também foi aluno de destaque no Santa. E eu falei assim, olha, então você tem que fazer o Colégio Militar, que vai puxar um pouco mais aí. E aí nós sentamos e conversamos com ele. E aí ele falou assim,
eu quero fazer a prova. Eu falei assim, se você quer, você tem que largar os jogos. E aí ele falou assim, não, eu vou fazer essa prova. E aí, ok, nós, né, continuamos firme com ele e nós abrimos mão de tudo, tudo. Nem a Sofia assistia televisão. Tadinha, ela pequenininha na época. Ela era né? pequenininha. Nem a Sofia assistia televisão. Ela não jogava, ela não assistia televisão. E a gente também não. Final de semana, jogo de tabuleiro, era brincar, tinha até os vizinhos, né? Então, assim, só com os vizinhos que eles tinham contato. Mas nós ficamos, assim, naquela época, bem focado mesmo, né? Então, assim, a vida dele era levantar, assistir às aulas do cursinho, pandemia, aí terminava as aulas 11h15, aí ele lia de 11h15 até meio-dia, que era o horário do almoço, almoçava. Na escola entrava mais tarde, por causa da pandemia, eu acho que entrava 1h30, uma coisa assim, saía mais cedo. E aí ele assistia às aulas, leitura, tinha redação, aula de redação. À noite, a Jane dava aula de redação à noite. Tinha uma live. Uma live. Verdade. Na quarta-feira à noite. Sim. Fazia aula de redação à noite. Então, assim, ele tinha todo o compromisso. E ele podia dormir mais tarde também. Então, assim, ele deitava 10 horas da noite, como estava na pandemia. Então, ele podia acordar mais tarde, que a aula começava às 7h15, né, no cursinho. Então, ele acordava ali umas 6h40, preparava para ir para a sala de aula. Então, foi um ano, assim, de muita dedicação. Então, ele se dedicou muito. O Miguel leu mais de 70 livros. 70 livros? Em um ano. Então, foi uma dedicação muito grande. Ele fez todos os exercícios das apostilas, fez todos. Fez o Matemática para Vencer. Então, assim, muito dedicado. E daquele momento que nós conversamos com ele, ele virou outra pessoa. Outra pessoa. Renata, e a gente vê, né, Vitor, com muita frequência que é sempre assim. Tem uma chama ali que nasce no coração de alguém, às vezes sem motivo, plausível, mas nasce aquele desejo, aquele sonho. E a maior parte das vezes o sonho é individual. E tem todo um trabalho ali de trazer mais gente para o sonho. O filho, a filha, o esposo. Como foi esse processo de convencimento do Miguel? Porque pelo que você está falando, ele virou a chave em algum momento, quando ele realmente quis. Mas o que você teve que fazer até lá para ele querer de verdade? Ainda mais na pandemia, né? Assim, todas as escolas que ele passou, como ele foi aluno de destaque, ele achava que os colegas não queriam estudar. Ele sempre gostou de estudar. Então, a gente não teve muito problema, né? Muito. Porque ele sempre foi um aluno muito dedicado. Ele gostava de estudar e ele gosta de desafio. O Miguel gosta de desafio. Então, o convencimento lá você vai ser desafiado. Foi basicamente isso. Lá você vai ter desafios. Então, isso fez com que ele falasse assim, é isso que eu quero. E teve um amigo dele, que hoje é o melhor amigo dele, que fez cursinho com ele na época, o Aleph, né? Que para o Miguel foi extremamente importante. Por quê? Porque o Aleph era muito bom. Era um menino muito bom. Então, ele se destacava, assim, nos simulados. E o Miguel gosta de desafios. Então, ele falou assim, opa! Eu tenho que me destacar. Ué, como assim? Então, foi muito importante para ele naquele momento. E os dois são grandes amigos hoje no colégio, né? Porque o Aleph também passou, né? E os dois então, hoje eles são sadia, né? Exato. Sim, muito, muito sadio. E eu falo que, assim, dentro do colégio, eles têm um grupo de amigos, né? Que todos têm o mesmo objetivo, né? Eles querem se... aprender realmente, eles querem o conhecimento. Essa busca pelo conhecimento é muito importante, né? Não é só, eu vou fazer para cumprir a atividade. Não. Eles fazem porque eles querem aprender, eles discutem. Então, assim, isso é fundamental.
E para trazer o resto da família? O Anderson, a Sofia pequenininha deve dar um trabalho, A não? Sofia, Mais tranquila. Ah, A gente só precisou de levar ela nos Obrigado. eventos do colégio, mostrar a cavalaria pra ela. Ela convenceu Ela adora. dentro do processo do Miguel, né? Exato. foi inspiração também. É. no período que o Miguel estava estudando, ela tinha 8 anos. 8, né? Foi 8. Ela falava Exato. assim, eu não quero fazer isso não. Por quê? Porque ela viu tanto que o Miguel, a vida dele era estudar. Aquele ano ele ficou praticamente estudando o ano inteiro. Eu lembro que a Jane, nas férias de julho, falou assim, gente, 15 dias sem estudar. Eu falei assim, mãe, ela falou que eu não preciso de estudar, mas eu posso ler? Eu falei assim, pode, né? A leitura relaxa, a leitura vai ser até bom. Aí nós fomos para a cidade dele, aí a gente andava de bicicleta, né? De manhã, todos os dias, andava de bicicleta e tal, e à tarde ele voltava com o livro na mão. Então, assim, foi um momento desafiador, mas foi fantástico. E aí, no ano seguinte, que era o ano da Sofia, né, assim, começar a preparar, né, que ela estava ali no 3º ano, aí ela já falou assim, eu quero ir para o militar. Por quê? Viu? Cavalaria, começou a participar do ambiente, a gente levou ela na festa junina, tudo que tinha. Ela entregou a boina pro Miguel Ah, que e legal. no dia o Miguel falou assim, eu vou te entregar a sua boina. Que legal. Fizeram um compromisso, um com o outro. E a Sofia começou no 4º ano a estudar com a gente. No assim. 4º ano. E aí ela fez 2 tentativas. Duas. Aham. Duas. E como é que foi esse processo também? Porque eu imagino que deve ter sido frustrante para ela, né? Quando ela não passou na primeira vez. Eu entendo que para a criança, às vezes, não passar, ela ficou por talvez um ponto tivesse decidido, né? Ela poderia ter colocado ela dentro do colégio no ano passado, mas como pai, como que a gente viu assim, o amadurecimento dela deste ano fez total diferença para ela passar. Uhum. Então, por mais que ela pudesse ter passado o ano passado, a gente vê que esse ano fez uma diferença. A Sofia mudou do meio do ano, ela mudou, ela chaveou de uma forma assim que você vê que ela virou outra pessoa. Ela, vou dizer que ela saiu assim da criança para ir pelo menos ali para o adolescente mais responsável. Isso é muito evidente, né, Vitor? Você até brinca do lacinho, que ela era um bebezinho, É legal, e hoje ela é porque bem madura. é uma família que a gente cria um carinho muito grande, porque a Sofia, eu ainda brinco com ela, chegou lá com o Miguel, é pequenininha e tal, e a gente acompanha esse crescimento, a gente como professor ali, é muito bacana. Então eu até brinco com ela, que ela chegava lá com o vestidinho, lacinho, toda emperequetada. Mas assim, realmente, no primeiro ano, a gente vê isso em alguns alunos e às vezes o pessoal não entende isso, a questão da maturidade. Exato. Uhum. E obviamente isso também não é uma condição de aprovação que se você tiver maturidade você aprova, não, é Não. concurso. Uhum. Então você tem que enxergar que assim, tem mais gente na disputa, né? Pode acontecer de alguém ainda que não adquiriu aquela maturidade plena, passe, pode... Mas assim, existem alguns fatores que realmente a gente identifica que atrapalha. E a Sofia, nesse ano, assim, mudou muito. E é engraçado como que nessa faixa etária, 6 meses, 3 meses, é um negócio assim, que Faz uma muda. diferença. Uma diferença gigantesca. Porque depois que você fica adulto, parece que dá uma estagnada. 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos não faz muita diferença na sua vida, não. Mas nessa faixa etária dos meninos, assim, é coisa de 3 meses. Eles mudam o comportamento, assim, absurdamente. E ela teve essa questão da mudança comportamental. Uma coisa que ela ganhou esse ano que eu achei fundamental é esse prestígio em sala de aula, esse aluno que se torna realmente protagonista, que todo mundo olha para ele e fala assim, nossa, fulano é um sério concorrente. Aquele aluno que é temido dentro de sala de aula, sabe? Ela conseguiu esse lugar. Eu vejo isso como algo muito importante, que o aluno vivencie isso na vida dele, escolar. Porque existe dentro de uma sala de aula aqueles alunos mais tímidos, mas esse protagonismo ele faz o aluno meio que se soltar ali dentro da sala de aula. Aquele aluno que é mais tímido às vezes, que é mais retraído, no ano seguinte ele ganha essa maturidade, começa os outros alunos olharem para ele, ele se sente numa posição de prestígio maior. E é uma carga. Ele fica ali com, sabe? Ele fica ali em destaque. E como lidar com isso é complicado. E a gente lá no Fora da Cor, a gente fica
atento a isso, que também não pode chegar ao ponto de virar uma soberba, Exato. né? De achar que já está aprovado, que vai passar, porque os colegas estão ali te colocando numa situação de superioridade. Então, assim, essa questão da maturidade dela, realmente, esse ano, em um certo momento ali, a gente viu que ela realmente virou. E essa virada de chave que aconteceu com o Miguel, que aconteceu com ela, é um momento muito especial. Sim. Eu acho que, assim, deixa o aluno mais completo, no sentido de preparo para entrar numa instituição onde as referências serão maiores. E isso, igual vocês falaram do Miguel com o Aleph. Eu sempre falo isso, o Colégio Militar, assim, óbvio, tem um ensino maravilhoso, é uma escola fantástica, mas as referências lá de dentro, isso é muito bom. E fica um recado para os pais, dos colegas, dos amigos, dos companheiros aí de convívio. O tanto que uma amizade pode influenciar positivamente na vida do seu filho. Assim, isso é fundamental. E é legal que, às vezes, até existe um envolvimento entre os pais. Não sei se é o caso de vocês também. Sim. Né? Muito. Vocês são amigos também? Sim. E começou com os meninos? Como é que foi? Dorme na casa um do outro, férias, vai um pra casa do outro e vai e continua. Essa turma. Férias e tudo? Então a amizade começou com os meninos e aí... Começou no cursinho Fora da Curva, estendeu pro colégio, até pra o Aleph lá no colégio abriu. Abriu lá, ele é o Abril. Abriu. E é engraçado isso, né? Porque essa amizade deles lá no cursinho, na época, pandemia foi no ambiente online, né? Online. E eles conseguiram criar esse vínculo tão legal, entrou pro colégio, então agora os pais também são amigos, sim, né? Fantástico isso. E essa coisa que você fala, Vitor, é importante, né? Porque a gente vê alguns pais que comentam assim, até com uma certa soberba, eu posso pagar a escola que eu quiser pro meu filho. Eles não entenderam ainda que a questão não é pagar a escola. Exatamente. É um ambiente. Exato. Não é só matemática, português, geografia, os esportes, mas esse ambiente do colégio militar ninguém consegue criar em outro lugar. E vocês até comentaram, né, Renata, que ele estudou em boas escolas, em escolas que ele foi destaque, mas que algo que mexeu com ele, inclusive, foi estar em um ambiente que seria melhor ainda do que aquele que ele frequentava. Exato. Né? Eu falo assim, toda vez que eu vou num evento no colégio militar e eu escuto os meninos fazendo aquele grito de guerra, né, deles lá, aquele ziga, sei lá, nem sei, o Zunzarapá, gente, eu arrepio da cabeça aos pés. Por quê? O sentimento de pertencimento daquele lugar dos meninos é muito forte. E isso a gente não vê em escola nenhuma. Né? É o cuidado, né? Eles têm orgulho de falar, eu sou aluno do Colégio Militar de Belo Horizonte. Eles têm, assim, né, orgulho mesmo, aquele desejo de... Veste a camisa. Veste a camisa da escola. Não é só mais um aluno. Né? Eu pertenço àquele lugar. E isso é evidente, né, em todos os alunos, porque quem não se sente pertencente não fica naquela escola. Né? Eles não ficam, eles saem da escola. Então, o aluno é pertencente, eles amam a escola, né? Eles gostam, ele tem prazer de ir para a escola. Isso é extremamente importante. Né? E tudo que a escola oferece, né? A escola ali oferece várias coisas sem ser só a aula. Eu até costumo brincar, eu falo assim, gente, que escola que tem na educação física natação? Na educação física, judô. Então, esgrima. Assim, esgrima. O hipismo. Que é hipismo. Né? A Sofia foi conquistada literalmente pelo hipismo, que ela fala desde criança que quer ser veterinária. Então, na hora que ela chega ali, ela vê os cavalos e tudo. E eu vou até voltar num ponto que o Vitor falou da soberba. A minha grande preocupação sempre com eles foi isso, porque o Miguel era um aluno muito destaque, né? Muito. E eu sempre falei isso, filho, você é exatamente como seus colegas. A única diferença é a sua dedicação. Então, você dedica muito mais do que ele. E isso fez muita diferença. Eu falei assim, a humildade sua tem que ser sempre. Tanto para ele quanto para a Sofia. Né? Porque na escola é fato que eles vão se destacar. É fato. A escola fica muito fácil para eles.
E era uma grande preocupação nossa, se ela não passasse. Onde essa menina ia estudar? Porque na escola era aluna de destaque, ela foi medalha de ouro, né, esse ano nas Olimpíadas Canguru de matemática. Então, assim, e ela ser medalha de ouro em matemática esse ano, gente, foi tudo. Por quê? O ano passado, ela não passou por uma questão. E principalmente pela matemática, né? A matemática colocaria ela dentro das vagas. Mas eu sempre falo com ela, falo assim, filha, tudo tem a sua hora. Né? E nós, assim, ela ficou muito chateada, mas nós achamos que realmente foi muito melhor ela não ter passado o ano passado. A diferença entre ela e o Miguel é 6 meses praticamente, né? Ela é de março, o Miguel é de agosto. Então, quando ele entrou, ele já era mais maduro, porque ele já era fora de faixa. Então, isso fez diferença. Ela ia entrar com 10 anos, né? Ainda uma menina. Explica só 6 meses de diferença aí. Que você vai achar assim, aí com 6 meses nasceu outro Não, filho. para entrar no colégio. A idade forte do ano letivo. Verdade. Para entrar no colégio, né? Então, assim, ele entrou mais maduro. E ela não passou, e ela viu que a matemática, e ela sempre foi muito boa em matemática, mas ela viu que a matemática faz toda a diferença. É o critério de desempate, né? É o critério de desempate. Então, ela teve uma dedicação esse ano à matemática que a gente ficou muito preocupado com o português. É verdade. Porque ela só queria fazer exercício de matemática. Ela fez todos os exercícios da UBMEP. Todas as provas. Excelente dica, por sinal. Todas. Não foi de 2014 para cá. Não. Todas que estavam disponíveis no site, ela fez. Todas. Fez o Matemática para Vencer. Todos os exercícios. Por quê? No cursinho a gente tem, né, lá um mundo de exercício. Mas eu falei, sim, você ainda tem que ir além. Você tem que ir além. Se você quer passar, você tem que ir além de todos que estão fazendo. Todo mundo está fazendo todos os exercícios do cursinho, então você tem que fazer mais. Né? Se todo mundo está fazendo isso, você tem que fazer mais. Agora, no segundo ano, fica mais fácil também, né? Muito Depois de mais já fácil. ter vivido a experiência a primeira vez. Muito. Então, assim, ela refez muitos exercícios, ela foi refazendo, mas o ano passado ela não fez todos os exercícios da Eu costumo UBMEP. falar que eles trabalham 10 vezes mais, sofrendo 10 vezes menos. É um negócio muito engraçado. Como que a maturidade traz um jeito de trabalhar muito mais eficiente. Concordo. E os exercícios que ela fez, muitos ela já tinha feito o ano passado, e eu acompanhava os exercícios, o raciocínio dela era muito diferente. O amadurecimento, o lidar com a questão era A diferente. compreensão é mais rápida. Muito sai diferente, muito. A maturidade dela lidando com as questões muito diferente. Então, assim, a gente ficou preocupado com o português, porque sempre foi muito bom em matemática. A gente falou assim, nossa, nós temos que cuidar desse português. Pra voltar, gente, como é que foi? Porque nesse momento, inclusive, hoje e tal, tem muitas famílias que estão vivendo esse dilema, e vocês vivenciaram as duas situações. Vocês tiveram o Miguel, que passou de primeira, aí vem a Sofia, primeira vez não dá. E aí, como é que é nesse momento, assim, vamos fazer de novo, não vamos? Como é que é isso daí? Porque, assim, vocês não estavam acostumados até então com essa situação. Como é que foi isso aí? Para nós não existiu essa dúvida. Não tinha essa dúvida? Não, porque na hora que ele falou que não passou, nós já corremos por fora da curva para fazer a renovação. Tanto que nós fizemos muito no início, assim que vocês começaram a abrir. Foi? Foi. Pegaram o descontão. Matrículas antecipadas. Exatamente. Pegamos o desconto e tem a prova, né? Que se o aluno faz a prova... Ela fez o processo seletivo também. Ela fez o processo seletivo, ficou entre os... Não sei se foi terceiro lugar. Foi em terceiro. Terceiro lugar, ainda ganhou 50% de desconto. Que bom. Que foi muito bom. E ela queria muito. Então ela falou assim... Na cabeça dela nem passou a desistir. Não passou a desistir. Não. Como não passaria, se ela não tivesse sido aprovada esse ano, ela ainda teria uma possibilidade, né, com o novo edital, de uma terceira chance. Ela faria de novo. Né? A gente já estava
Então, se tivesse que dar um conselho pra turma aí, se Ela fosse faria- o caso, vocês fariam a terceira vez? A Nós terceira faríamos vez. o 4º ano de Seria a quarta, na verdade, né? Exatamente. Lembrando que ela fez aquele, eu nem sei como é que chama, É o quando ela estava no pré-curso. 4º ano, O pré-curso, quarto ano. e depois seria mais ainda. É verdade que ela fez o quarto, 2 vezes O quinto. o quinto mesmo, né? É, Isso. E vocês estariam convictos a fazer mais uma vez ainda. Sim, mais uma vez. sim. Eu Sabe por concordo quê? plenamente. Eu tenho uma coisa que eu falo muito isso. Não é... O grande objetivo, às vezes, da criança é realmente entrar no colégio. Mas se os pais entenderem muito bem que não é só, mesmo não passando, seu filho passa a ser diferente. O seu filho, ele vai para outro patamar. O fato de ter estudado, de estudar lá no Fora da Curva, tudo assim, a gente percebe isso. A gente vê como ele passa até a destacar na escola que ele está atualmente, porque ele está em paralelo ao cursinho estudando numa escola. Isso faz toda a diferença. E a gente teve amigos que inclusive eu mesmo assim, falava assim que põe seu filho para fazer. Não passou. Os pais viraram e falaram assim, olha, ele não passou, mas eu tenho que procurar outra escola, porque agora ele mudou de nível. Ele não está no mesmo nível que ele estava quando ele começou. Isso muda de nível. Então eu acho que é importante. A gente tem que entender isso. Às vezes o objetivo é passar? É. Mas o quanto o seu filho vai engrandecer nesse processo, independente do que der, né, do que acontecer. É muito bom. Isso é legal vocês falarem, porque é um dilema que eu tenho. Porque, assim, eu tô com os meninos diariamente dentro de sala de aula. Quando eu vejo um aluno que tem potencial, tentou uma primeira vez, aí bate na trave, eu entendo perfeitamente que é um momento que todo mundo fica frustrado, fica machucado, fica dolorido. E, assim, a tendência, às vezes, é justamente falar assim, não vou fazer de novo, não vou passar pelo processo. Fala, gente, segundo ano vai ser muito mais leve. Muito. É muito mais tranquilo. Aquela rotina, não sei o quê, vai ser mais tranquilo. E assim, eu sempre falo até dentro da sala de aula com os meninos, comissão é o pior dos pecados. Eu falo, gente, não vou ser omisso, não. Faz porque vale a pena. Assim, se eles ficarem na escola tradicional, secular, vocês sabem disso, a Renata é professora de matemática aqui, não vai me deixar mentir também. Não tem escola para eles. Não tem, eles ficam desperdiçados ali, sabe? Parece que tá patinando no lugar, ficam desmotivados, inclusive. Eu acho que isso é um desperdício gigantesco. E existe esse ganho de maturidade que eu acho que é fantástico quando os meninos fazem pela segunda vez. Esse lugar de protagonista que eles ocupam em sala de aula, eu acho que é muito legal. Porque você vê, às vezes, esses alunos de primeira vez, eles ficam ali mais quietinhos, mais na deles, às vezes, com esse olhar, admirando os alunos que estão pela segunda vez, terceira vez, os alunos mais velhos, mas vivenciar esse espaço, esse local de prestígio, isso traz muita maturidade, é uma primeira carga de liderança que você tem que saber ocupar e saber como se portar nesse lugar. E a gente também faz esse direcionamento para os meninos não ficarem meio que deslumbrados, né? Mas, enfim, eu acho que realmente é muito interessante. Fora esse ganho, né, Vitor? Se você for parar para pensar, eu vejo que os alunos, quando eles saem do terceiro ano ali, 17 anos, para 18 às vezes, o primeiro teste de verdade que eles vão ter na vida é um vestibular. Aquelas provinhas de escola lá, a gente sabe que a maioria é coisa para enganar. E eles não estão preparados nem para a pressão psicológica de um vestibular e muito menos tecnicamente. Alguns começaram a fazer redação no terceiro ano do ensino médio. Vocês viram lá, os meninos fizeram 80, 100 redações, fora as que tem que repetir várias vezes. E é uma geração que não está escrevendo muito, né? Assim, então, esse, para mim, já é um grande ganho. Ter essas redações mesmo, ter que fazer e tudo escrever. Porque se deixar é... Sabe que é uma coisa que eu faço na minha aula? É assim, eles ficam possessos comigo. Mas assim, é quadro o tempo inteiro. Eu não abro mão disso. Sim. Os meninos, assim, quantos cadernos de matemática que foram lá com a Sofia? Você sabe disso? Muitos, né? Porque ela tinha o caderno que ela levava para o tríade, ela tinha o caderno só de exercício que ela fazia, ela tinha o caderno dos extras que ela fazia. Tinha muito caderno. Então tinha muito caderno. Não, eu tudo no quadro, eu faço questão de copiar bastante com os meninos. Inclusive eu tenho um probleminha super famoso lá com eles, de porcentagem, que eu ando com ele no bolso. Então assim, o dia que eles, né, me fazem muita raiva, pessoal, eu tô copiando demais, não sei o quê, porque no início do ano todo mundo reclama, copia demais. Aí eu vou lá, escrevo, coloco esse problema no quadro. Ele começa numa quina e termina na outra inferior. O problema ocupa o quadro inteiro, eles ficam doidos.
Mas eu acho isso fundamental. Não sei se na nossa época, eu era muito assim, eu estudava fazendo resumo. Eu Sim. também. Aquilo é maravilhoso, super funciona. Então, e assim, uma tem coisa ter que cópia. nós fizemos foi os resumos. Fez, Então, né? assim, cartazes com resumo de português, pregado no quarto. Então, eles tinham resumo no quarto de português, de matemáticas principais, né? Porque, assim, o ano passado a Sofia perdeu uma questão porque ela trocou e caiu esse ano de novo, que foi a do dodecaedro, o ano passado, com o icosaedro. Ai, sempre cai. Passos Inclusive, Sempre inversos. cai. não, e assim, eu dou essa aula e eu falo, gente, eles cobram dodecaedro e icosaedro. Assim, e não adianta você Exatamente. decorar só a relação de Euler lá, não. Você tem que saber. Os poliedros de Platão, Sim. ali, aqueles 5, você tem que saber, porque se cair vai dar problema. Agora, o icosaedro e dodecaedro sempre cai. Eu não tem falo, jeito. como foi importante. Ela errou o ano passado. Esse ano, ela falou assim, eu não erro mais. Então, ela se dedicou. Ela pregou no quarto dela. E a questão que mudou, né? Que foi uma questão que teve recurso, que mudou a coisa. Na hora que ela saiu, ela falou, está errada essa questão. É a letra A, não é a letra B. Então, assim, ela questionou. Falou assim, não, está errado. Inclusive, Isso aqui... os meninos na saída da prova lá, já chegavam naquele bolinho que a gente fica ali, eles já chegam, professor, tem questão lá que vai ser anulada. Ela Mas falou. viram isso? Eles falaram. E a prova foi assim, gente, a Sofia saiu, na hora que eu peguei ela naquele tumulto e toda, ela, mãe, eu quero ir embora. Meu coração disparou na hora, ela não queria conversar com ninguém, ela não queria falar com ninguém. E eu falei assim, pronto, né? Deve ter acontecido alguma coisa. Eu falei assim, ok, filha, vamos embora. Na hora que eu olho o saco de lanche da Sofia, tinha 2 dedos de água que ela tinha tomado. Ela ficou 6 horas, né, gente? Porque aquilo 6 chegar horas. antes, né? Chegar antes. Ela tinha tomado 2 dedinhos de água e ela não tinha comido nada. Ela ficou 6 horas sem comer. Aí eu falei assim, deve ser porque ela não comeu, né? Meu Deus, pele e osso, coração batendo, né? Ela nem comeu na hora da prova, de tão concentrada que ela ficou. E aí nós chegamos, entramos, ficamos calados, eu fiquei calada, né? Vamos respeitar aquele momento. Na hora que ela sentou no carro, ela, mãe, tem que anular 2 questões que ela falou, né? Ela falou, acho que ela falou da 19. Ela... Tem que anular 2 questões. Eu, por quê? Ela, porque não tinha resposta. Aí eu falei assim, aí meu coração disparando já. Ai, meu Deus, vai falar Aí eu agora falei assim, ai meu Deus do céu. Eu falei assim, Sofia, não é porque você não achou resposta, que não tinha resposta. Ela, eu tenho certeza que não tinha resposta. E ela é assim mesmo, eu gosto que ela fica invocada. Aí eu já assim, ai meu Deus, nem dormi direito, pensando, falei assim, meu Deus, o que essa menina fez? Aí a gente pega a prova, a primeira coisa que eu fiz na hora que saiu a prova foi resolver a questão que ela tinha falado que não tinha resposta. Na hora que eu resolvi, eu, não tem resposta. Não tem resposta. E aí a gente corrigiu a questão dela, a que mudou de letra B para letra A. 6, né? Aí eu nem lembro que número Foi mais. 6. E aí ela falou assim, não, lado. tá E assim errado. também tinha 2 corretas. Pode. exato. Eu falei assim, não, essa daqui eu acertei, não tem conversa, a gente tem que... Aí eu falei assim, é isso mesmo. E aí eu falei assim, olha, a preparação para isso, e vou contar um detalhe aqui, né, que o Vitor me chamou 1 mês antes da prova, e a Sofia estava muito segura, eu vou passar, esse ano eu vou passar. Nós fizemos tanto um trabalho com o Miguel quanto um trabalho com a Sofia, porque eu passei em vários concursos. E para passar em qualquer concurso, seu emocional tem que estar muito bem. Você tem que estar com o emocional muito controlado. E com o Miguel, a gente fazia meditações todos os dias. O Miguel levantava um pouco mais cedo, a gente fazia meditação, visualizações dele já dentro da escola. E eu fui fazer com a Sofia, mas os filhos são diferentes. Era agitada, né? Então ela, não vou fazer, já não queria fazer. E eu, ai meu Deus, e eu visualizando já a Sofia dentro da escola. E aí o Vitor me chama 1 mês antes da prova e tá lá Vitor e Jane. Eu saio 6 e pouca da manhã e vou para reunião com o Vitor. E a Sofia vira no meio da sala e fala, redação é só apto e inapto. Ué. Tá tudo bem, isso é fácil pra mim.
Na hora que o Vitor fala isso comigo, gente, eu saí, na hora eu me segurei, porque a vontade era dar uns tapas nela ali. A gente respira, eu falei, como assim? Falta um mês para essa prova. E essa menina, com essa soberba toda, achando que ela já passou. E aí eu ficava mais preocupada ainda. Se essa menina passar, o tombo vai ser grande demais. E a gente sofre, gente. Quem é pai sofre demais com qualquer coisa do às vezes os filho. pais sofrem mais que os meninos. E aí, e ela e assim, eu deixei o Vitor falar, porque a gente fala, não escuta, né, gente? Às vezes a gente fala, o filho não escuta. E naquele momento eu vi uma soberba, assim, muito grande na Sofia. E eu saí muito chateada, eu liguei para ele, chorando, e falei assim, Anderson, aconteceu isso, isso e isso. Gente, esse dia, eu vou falar para vocês, que essa mãe voltou no cursinho para buscar a Sofia, passando mal. Aí, né, teve outros casos ainda na rotina da gente, mas quando juntou tudo, aí o meu emocional que não aguentou. Porque naquele momento, eu estava indo buscar, eu estava super bem, saí de casa bem, estava indo buscar a Sofia. Eu comecei a passar mal no meio do caminho, de ter que parar o carro e pedir ajuda a um estranho, né, que eu tenho que agradecer, nem sei o nome dele, mas eu tenho que agradecer. E comecei a passar muito mal, de quase desmaiar. Aí o estranho me ligava, eu olhava o número e falava assim, é vendendo alguma coisa. Não vou atender. Ligava, desligava, nunca atendia. Tá, isso aqui é falando que comprou no meu cartão de crédito do banco, eu nem tenho. Tudo conspirando pra dar errado. Aí teve que gravar o áudio e falou assim, eu tô aqui com a sua esposa. Ele me filmou. Por quê? Porque eu passei mal, eu vomitei, sabe, assim, e dor no estômago. Aí eu dei uma recuperada, fui pro cursinho. Chegou no cursinho, gente, eu queria estar dentro de um buraco, mas eu não queria estar ali, de tanto que eu tava passando mal. Mas eu vomitei até a alma naquele cursinho. Só que aquela menina, naquele dia, ao me ver naquela situação, ela falou assim, nossa, eu vou matar minha mãe, né? Desse jeito. Eu vou matar minha mãe. E eu não tinha conversado com ela ainda, porque a gente tinha tido a reunião de manhã. Antes da aula, né? Antes da aula, ela foi para a aula e eu fui embora para casa. E eu não tinha conversado com ela. E a partir daquele momento, eu sentei e conversei com ela. Falei, Sofia, eu quero saber se realmente é isso que você quer. Por quê? Porque nós fizemos tudo para você, nós já estamos na reta final. E agora você vem falando que é só isso? Você acha que você já está lá dentro? Eu sei que você está preparada, mas agora você tem que dedicar o dobro. E aí ela virou para mim e falou assim, mãe, eu vou fazer tudo que você mandar. Tadinha. Eu vou ela fazer. Pensou assim, quase matei minha mãe hoje, você não passa, eu mato. Tudo que você falar, eu pesou. vou fazer. E aí eu falei assim, primeira coisa que nós vamos fazer, visualização todos os dias. E a gente tinha comprado a boina para ela, né, para ela se sentir pertencente. E aí eu colocava na boina na cabeça dela e ela visualizava e profecias e vamos lá. E você já é uma aluna do colégio militar. E aí a gente visualizava você entrando, né, e aí toda visualização, você entrando, primeiro dia de aula, você recebendo a boina, como que é a sua sensação. E aí, todos os dias que você acordar, você vai agradecer por você estar indo fazer, principalmente nos dias dos simulados. E aí ela fechou o simulado de matemática, ela fechou 7 simulados de matemática. E todos os dias você está mais próxima do colégio militar. Então, cada aula que você assiste, cada exercício que você faz, você está mais próximo do colégio militar. E a partir daquele momento ela mudou completamente. Ela levantava, fazia as visualizações, ia para a escola sem reclamar, porque às vezes assim, custava levantar, ela levantava às 5 horas da manhã, né? Uhum. Isso foi um ponto diferente também do Miguel. Ela teve ainda esse desgaste de deslocação, né? Porque a gente mora mais longe do cursinho, então assim, era 1 hora para ir, né? Um tempo para voltar. Então esse tempo era um desgaste. O Miguel ficava até 10 horas da noite estudando, porque ele podia levantar no outro dia 6:30 da manhã.
ela tinha que levantar às 5h15. Então, assim, ela não podia ir até às 10. E eu falo que a mulher também é diferente do homem, que a mulher gosta de dormir mais. Então, assim, ela dormia mais cedo. Ela não conseguia ficar, às vezes, até 10. Depois desse dia, a Sofia ficava até 10 horas da noite, levantava cedo, tomava banho, ia para o cursinho, fazia as atividades. Final de semana, refazendo todos os exercícios que ela já tinha feito, refazia. Teve a lista lá do Malandrão, né? Soltei a lista do Malandrão. Soltou a lista do Malandrão, Sofia fez todos os exercícios do Malandrão, e os exercícios que ela errava, refazia, só que aí, assim, ela começou a errar muito pouco, né? É o que eu tava refazendo. E Final de curso matemática também, né, já tá no outro nível. Ela refazia, assim, poucos exercícios, mas aí a gente refazia os de português, treinava redação, fazia redação, e o sucesso deixa pistas, né, gente? Mas isso eu acho legal vocês contarem esse tipo de situação, por quê? Muitas vezes o pessoal fica idealizando o aluno perfeito também, a situação perfeita, tudo lindo e maravilhoso. Mas tem perrengue. Demais. Tem perrengue. Então, assim, o pessoal, mas eu moro longe. É o quê? 1 hora que vocês gastam até chegar lá, né? É chegar lá. Sim. 40 minutos, sei lá, mas assim, é longe pra todo mundo, eu falo isso. E assim, os meninos também têm os momentos ali de fragilidade deles, de passar perrengue, da gente ter que chegar ali e falar mais firme, brigar, não tem jeito. Chamar para essas reuniões e não é um caminho maravilhoso onde a criança chega para, fulano é inteligente. O Miguel, a Sofia sempre tiveram um caminho bacana na escola. E assim, virar e falar, é inteligente, como se Deus tivesse uma predileção pela criatura que ali está. Não é bem assim, né, gente? Tem muito Até esforço. desmereceu o esforço, né? Sim, e você vê só, 1 mês antes da prova. Tem gente ali que já relaxou, ou então já entregou os pontos. Sim, e tal. né? Mas tem que ter esse olhar para, é o que eu falo, lapidar. Pegar aquela joia preciosa que já tá brilhando, não sei o quê, aquele diamante. Vai lá, tenta fazer um a mais, porque é o que você falou da primeira vez, foi uma questão. Uhum. Então, se a gente der bobeira nos mínimos detalhes, dá problema. O Anderson também, assim, você fez um trabalho com os meninos muito legal, né, Anderson? De selecionar as questões. Conta pra gente um pouquinho como é que foi. Desde quando o Miguel começou, eu idealizei, né? Eu sou da análise de sistema, fiz um sistema para ele, que ele fazia as provas, aí ele respondia um gabarito, eu recortava cada questão da prova para jogar no sistema, e todas as questões que ele errava, ao acumular 12 questões, no ano do Miguel foram 12 questões, eu gerava uma prova nova com as questões que ele tinha errado. E não olhava questão de se era mais difícil, não. Eu gerava 12 aleatório, errou, faz 12 Pegava questões. outras 12 erradas ali, prova E nova. ele fazia todas, fez todas. Esse processo eu fiz com a Sofia no primeiro ano. Uhum. Neste ano, a gente não fez esse processo, a gente focou muito nas listas. E a gente falou assim, Sofia, você vai falar pra gente qual é a questão que você não tá conseguindo fazer, pra gente identificar onde ela estava com deficiência. Uhum. Porque é até interessante a gente pegar um gancho aqui no primeiro ano e no segundo ano, que a gente falou muito aqui. O primeiro ano é um ano difícil. A criança está cursando a 5ª série e estudando matéria do 6º, que é geralmente o que cai muito. Na verdade, é até a mesma matéria, só que aprofunda mais. Mais aprofundada. Tá? E já o segundo ano, mais um motivo, os pais não desistiram do segundo ano. Porque no segundo ano ela está fazendo uma revisão. Ela vai fazer uma escola. A escola dela, que ela está estudando, vai ser muito fácil em termos de matemática e português, nas outras matérias também. Então ela praticamente vira toda a força para o concurso. É verdade. Então esse segundo ano é importante. E eu acho que é muito mais raro os casos de passado da primeira vez. O Miguel, eu não estou falando por ele, mas foi um ano até atípico, porque igual a gente falou, foi aulas online, todo mundo enfrentou isso, teve que fazer online, foi um ano diferente. Talvez a realidade da Sofia seja a realidade atual, que vai continuar, né, o jeito. Sim. E eu acho que o processo dela, desse ano, do primeiro ano para o segundo, de questão de dificuldade, o segundo foi muito mais fácil, nesse aspecto de levar a escola em paralelo, de estudar, a sua fala, como que você repete, que é 10... Faz 10 vezes mais, trabalhando 10 vezes menos. 10 vezes menos. Assim. Você consegue ter mais potencial e sem gastar muita energia. Justamente. A eficiência no processo fica muito grande. Exato. E como é que foi o estudo da Sofia esse ano?
Na questão das questões ali. Vocês olhavam o que ela estava errando, esmiuçava cada questão ao invés de só gerar as Sim, questões. aí a gente focou bastante nessa parte da deficiência mesmo que ela estava ali. A Renata acompanhou isso próximo, né, por ser da matemática. Quando chegava alguma questão para mim, eu falava assim, a resposta é essa, mas eu não sei resolver não, vai ver com a sua mãe. Mas isso é legal também, porque quando você pega a questão e analisa qual que é o erro que o aluno está cometendo, você consegue ver ali se foi um erro de conta, por exemplo, que é algo que eles dominam, mas você fala, poxa vida, tá rolando uma desatenção. Você já pode desconfiar de vários aspectos ali, até comportamentais, que pode estar gerando essa desatenção, até a tal da soberba, que a gente sempre fica com medo, né? Ou então se é um erro interpretativo, ou se a metodologia que ele está utilizando está equivocada. Então, eu sempre falo, essa questão de você pegar ali a questão que está sendo debatida e ver o que errou, por que errou, o que induziu ao erro, e como é certo, por que é certo, e realmente você fazer uma correção, não simplesmente refazer, isso é fundamental. Pedagogia do erro, né? Pedagogia do erro. E o que foi muito legal da Sofia em matemática foi quando ela finalizava a prova, ela pegava o gabarito, antes da correção no outro dia, ela já pegava a questão que ela errou, e ela falou assim, nossa, errei por causa disso. Ela já achava onde ela tinha errado na questão. Quando chega nesse ponto, eu falo assim... É fenomenal isso. Porque, assim, ganhou autonomia total. É por isso que a gente fala da tal da autonomia. É isso aí, ó. Porque o aluno, assim, beleza, não gabaritou a questão, ele não vai ficar esperando o professor, ele não vai ficar esperando mãe, nem pai, nem ninguém. Ele vai lá, vai ler a questão e fala, o que eu errei aqui? E é aí que você aprende. Exato. Quando você entra em contradição, você chega ali nas suas conclusões. É você construindo conhecimento. Então, assim, essa segunda vez, realmente, tem esse ganho que eu acho fantástico, porque a maturidade vem muito aí, até na atitude dela. Porque não precisa ninguém mandar. Ela mesmo se indigna com o erro. Existe uma não aceitação. E ela, assim, é muito cara da Sofia. Ela não aceita realmente o erro. Ela fica revoltada. E ela busca saber o que é isso aqui. Igual ela errou uma questão, né? Em matemática. Uma única questão. Você errou uma? Uma. Que foi a do Sudoku, né? Ah, sim. Quadrado mágico. Quadrado mágico. Ela errou do quadrado mágico. Acho que é 14. Só que ela falou assim, mãe, ou é a B ou é a D. Ela já, o erro dela assim, foi em cima do que a questão exigia. Exatamente. Ali. Na sacanagem da questão mesmo. E era uma questão grande, né? Se ela não usasse a equação, ia ficar uma questão realmente grande. E aí ela chegou e falou assim, não, ou é essa ou é essa. Mas como até a interpretação do gabarito. Como já estava muitas letras D no gabarito, ela falou, vou marcar B. Ela foi e marcou a B. Na hora de chutar ali, ela teve um critério, né? Ela falou assim, eu tenho certeza, ou é a B ou é a D. Mas só pode ser essa, as outras ela sabia que não era. Mas como tinha muitas, aí eu fui olhar o gabarito. 1, 2, 3, direto, letra D, 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 D. Aí eu falei, tudo bem, foi só uma. Mas ela errou o que dava pra errar. Exatamente. E a matemática, que eu falo que é um critério de desempate, colocou ela dentro das vagas. Justamente. Dentro das vagas. 19 matemática fez a diferença. Muita diferença. Então, assim, teve várias pessoas com a mesma nota que a dela, que está até lá no 30º lugar. Sim. E ela vai lá para frente por causa da matemática. Então, a dedicação em matemática tem que ser muito grande. Então, quer passar? Faça, mesmo se não gosta. Porque lá em casa eu falo assim, eu não gosto muito de fazer isso não. Eu falei assim, vai ser bom pra você? Vai, então faça. Então faça. Não tem muita conversa, né? Não tem conversa. É a mesma coisa pra tudo na vida, né? Dá pra alimentação. Não gosto muito disso não, mas é bom pra saúde? Coma. Chega num ponto que a gente não come mais pelo paladar, né? Não, sabe? Tem coisa que você não dá pra você fazer pelo que você quer. Você tem que fazer pelo que tem que ser feito. Tem que ser feito. O que tem que ser feito? Eu tenho que fazer todos os exercícios de matemática? Faça. Eu tenho que fazer além daquilo ali? Faça. Eu tenho que ler muito? Sim, porque para a gente fazer uma boa redação, isso deu uma tranquilidade para a gente também no final, que ela estava, né, quase que gabaritando as redações. Então, isso trouxe uma tranquilidade muito grande para a gente. Mas teve muita leitura por trás. E prática também, né? Muito prática, fizeram muita redação. E assim,
a leitura, ela é extremamente importante para a imaginação, para aquela criança, né? Repertório, né? Repertório. Então, assim, é importante. E aí, uma coisa que a gente nunca deixou faltar lá em casa foi livro. Então, ela falava assim, mãe, eu gosto do Pedro Bandeira. Compramos a coleção do Pedro Bandeira. Ela leu todo mundo. Lá atrás foram 70, exatamente. Né? A gente já tinha todos. Só que, olha pra você ver, a Sofia leu muito mais de 100 livros. Muito mais. Porque o ano passado... Esse ano? Não, o ano passado, nos dois. Porque o ano passado ela já tinha lido todos do Miguel. Nossa Senhora. Então ela leu os do Miguel. Aí esse ano nós tivemos que trazer outros repertórios. Teve jeito. Então nós trouxemos outros livros mais densos para ela, mais profundos. Então assim, nós trouxemos muitos livros, muita leitura para ela. E tô voltando do colégio, volta lendo. Outra coisa também que foi muito legal para Sofia, né, que assim ajudou muito a concentração, ela foi o ano passado ou ano atrasado que ela começou a fazer crochê. No finalzinho do ano, logo depois que terminou o cursinho, aí ela foi primeiro, começou a fazer crochê. Ela começou a aprender crochê e começou a fazer crochê. Então assim, ela ia pro cursinho fazendo crochê, ela voltava do cursinho fazendo crochê. Isso, gente, ela ensinou. Não foi no ano passado, não, porque as colegas do ano passado também fizeram com ela. Eu acho que foi no final do 4º ano, para o 5º, ela começou a fazer. Tem uma atividade para quebrar também, eu acho que é fundamental. Exato. Então, isso, e como não era no celular, incentivamos. As avós deram agulhas, deram linhas. Ensinaram a fazer ponto. E no 2º ano, inclusive, fica muito mais fácil de encaixar essa atividade, tranquilo, né? Exato. Então, assim, ela relaxava. Então, qual que era, assim... porque muitas pessoas vão criticar a família, porque não conhece. Então, assim... vocês não acham que vocês cobram demais deles? Vai falar que a Sofia estava triste, que ela estava infeliz da família. Vocês não acham que ela não é, ela é muito nova, mas é uma carga muito grande para ela. Eu falei assim, gente, carga muito grande, é esses meninos ficar na tela aí 8 horas por dia, inclusive, isso que está afetando a vida deles. Inclusive a Sofia não tinha celular até esse final de semana, ela nunca teve celular. Agora ganhou? Agora que ela ganhou. Porque foi uma promessa no celular, hein? Mas a gente já falou, do mesmo jeito que você ganha, do mesmo jeito que você ganhou, você pode perder. Então a gente controla tudo, tudo controlado, não é porque agora, não. Tem tudo controlado. Então, trazer essa atividade... Que ela era o patinho feio da sala, que era a única que não tinha celular. Esse negócio que atrapalha. Não, Renato todo mundo tem, só eu que não tenho. Aí avacalha a gente. Aí, assim, os colegas mandavam mensagem, era pra mim. Então, tudo assim. Não tem. Fulano, você não é filho de fulano. Você não é fulano, né? Você não é fulano, não é filho de fulano. E ela, assim, uma coisa que a gente acha lindo na Sofia, tanto a Sofia quanto o Miguel, mas o quanto ela agradeceu a gente. É mesmo, que legal. Mãe, pai, muito obrigada por vocês, né, estarem junto comigo, por vocês torcerem por mim, por vocês cobrarem de mim. Eles entendem até cobrança, eu falo isso. Eles entendem cobrança quando a gente está cobrando pelo bem deles. Exato, então assim, ela agradecia e ela ficou assim, ela chorou até, né, agora que foi aprovada na redação. Então assim, eu falo assim, é isso, né, quem não conhece esse ambiente, quem não conhece esse mundo, acha que o colégio militar vai deixar os meninos, né, não é nada disso, né, o Miguel está lá há 4 anos, ele está indo para o ensino médio agora, extremamente feliz dentro da escola. Ela vê essa felicidade dele, então assim, ela quis ir para o colégio militar por causa desse ambiente que é a escola, e quem falar de fora é porque não conhece, né? Então assim, se a pessoa falar assim, não, lá é muito apertado e tal, eu falo assim, não, a diferença é que lá tem cobrança? Tem, como toda escola tem. Para você criar evolução, você tem que tirar da zona de conforto. Exato, não tem jeito. Exato. Uma sugestão, né? Quem está em dúvida em relação ao colégio, participar dos eventos que são abertos, isso faz total diferença. Você vai sentir isso, assim, igual a Renata falou, que fica toda emocionada quando tem alguma coisa, algum evento que a gente participa, a gente gosta de ir mesmo, tudo assim. É legal mesmo.
faz a diferença também, para você tomar essa decisão, para você ver Excelente como dica, que é o pessoal. ambiente. Então, Excelente. os eventos são abertos, né? Tem vários eventos. Tem a festa junina, que é muito agradável. Você chega lá, eu chego lá, assim, às vezes com os meninos, a gente deixa os meninos, pode deixar, você fica muito tranquilo quanto a isso, por causa do ambiente do colégio. É, segurança. Você não precisa se Sim. preocupar com isso. Daqui a pouco já vem a colocação de boina, né? Então, Exato. é maravilhoso. Aí o Miguel vai ter que entregar. Isso aí. Gente, acho que é isso então, né? Dá pra ficar conversando mais umas 2 horas. Eu tô até com pesar aqui, porque dá pra gente continuar o papo tá gostoso. Mas enfim, queria agradecer muito, Anderson, Renata, pela participação de vocês. Tenho certeza que vocês vão inspirar muita gente aqui que tá indeciso aí, que tá com o coração apertado. Passar essa experiência para os pais que estão chegando. Enfim, vocês vivenciaram as duas situações, não é fácil. Muito tempo de cursinho lá com a gente já. Agradeço muito a participação de vocês. E é isso aí, pessoal. Ó, uma coisa também que eu quero lembrar. A Sofia já tá me devendo uma visita. Uhum. Ela falou que vai me fazer uma visita mensalmente, né? Sofia, você está me devendo uma visita, tá? Deixa um abraço aqui para ela e para o Miguel. Adoro os dois, vocês sabem disso. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Bom Tá demais. bom? Obrigado, viu, gente? Valeu. Eu Gente, Um abraço, pessoal. Até mais, um abraço. Valeu. Tchau, tchau.